E aí, jovens, tudo bom? Como é que vocês estão? Bem, vamos fazer uma revisãozinha sobre retas? O que vocês acham? Desde o comecinho até a parte onde a gente avalia tipos de equação de reta. Pode ser? Então vamos aí. Primeira coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é como é que a gente vai fazer, já pensando em retas, para avaliar o quão é essa reta inclinada, tá certo? Então eu vou voltar um pouco no conceito de inclinação, não pensando necessariamente em geometria analítica, mas pensando em qualquer situação do nosso dia a dia, onde a gente tem uma rampa, algum plano inclinado, em que a gente possa avaliar o quão inclinado ele é pelo seu ângulo, ou pelo ângulo que ele forma com a horizontal, com o solo. Então, a gente pode fazer a medição desse ângulo utilizando o transferidor, ou a gente pode fazer uma avaliação do quanto é a sua altura, a altura dessa rampa, e qual é o seu deslocamento horizontal, a sua distância horizontal, medida horizontalmente do ponto mais baixo até o ponto mais alto. Isso é um artifício muito interessante para a gente poder fazer avaliações sobre essa inclinação. Mas a partir do momento que a gente se preocupa, então, com as medidas verticais e horizontais, a gente consegue criar uma razão entre essas medidas. E essa razão entre as medidas, ao avaliar um triângulo retângulo, e neste triângulo retângulo, e aí eu chamo a atenção de vocês para essa imagem que está aqui, do plano inclinado, que tanta gente conhece de física, dos problemas de dinâmica de física. Se a gente está preocupado com esse ângulo que determina a inclinação e onde a gente mede a altura e esse deslocamento horizontal, jovens, quando relacionamos essas dimensões, o que a gente vai ter é a tangente desse ângulo. Porque, enfim, lembrem-se o que é tangente. É nada mais nada menos do que o cateto oposto ao ângulo sobre o cateto adjacente a esse ângulo. Então, uma das formas de medir essa inclinação é pela tangente. E aí eu queria chamar a atenção para um detalhe. Essa inclinação está diretamente associada ao ângulo, tá certo? Então, quando eu faço a tangente, eu não acho o ângulo, eu acho um valor associado a esse ângulo, dentro daquelas razões trigonométricas que a gente conhece. São valores tabelados e que a tangente é um valor dessa tabela que está associada a um ângulo, tá certo? Então, existem dois conceitos importantes que a gente precisa fazer essa diferenciação, que é o conceito de inclinação, esse que está relacionado a esse ângulo θ, tá certo? E o que é o coeficiente angular, que a gente vai trabalhar com força, tá certo? No estudo de reta. Então, a inclinação de uma reta está associada ao ângulo θ que a reta R forma com o eixo X. Legal. Vale salientar que esse ângulo é sempre medido da parte horizontal até a reta, sempre no sentido anti-horário, tá bom? E chamamos de coeficiente angular ou declividade da reta o número real m que pode ser encontrado pela tangente desse ângulo. Então, o m, o coeficiente angular, ele é dado pela tangente desse ângulo. E aí a gente faz essa diferenciação que é bem importante. Então, a inclinação está diretamente associada ao ângulo formado entre o eixo horizontal, nesse caso a gente vai tomar o eixo x quando estiver trabalhando no plano cartesiano, com a reta no sentido anti-horário, essa é a inclinação, e o coeficiente angular é um número real que é dado pela tangente desse ângulo θ, tá certo? O que é interessante que vocês percebam é que para ângulos que são agudos, menores que 90 graus, a tangente ela é positiva. Lembra disso, de trigonometria? Cara, se o ângulo está variando de 0 a 90, a tangente é positiva. Quando que a tangente é positiva? Para quadrantes ímpares. Muito bem. Tá aí, ó. Então, o coeficiente angular ele é positivo. Para ângulos obtusos, que são ângulos maiores que 90 graus, e esses aqui entre 90 e 180, a gente vai ter uma tangente negativa, ou seja, o coeficiente angular, o m, ele é negativo, tá certo? Lembra que a tangente ela é negativa para quadrantes pares, muito bom.
E aí eu queria chamar a atenção, porque, enfim, já que a gente está trabalhando com retas, e isso é algo que a gente tem que ter em mente sempre, 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 ao trabalhar com retas e geometria analítica, vale a pena a gente sempre fazer associações com as funções polinomiais do primeiro grau, que nos davam como gráfico uma reta. Então, lembra que o coeficiente angular, quando a gente está pensando em função polinomial do primeiro grau, ele era positivo quando a reta era crescente e ele era negativo quando a reta era decrescente. É o mesmo conceito, tá certo? Então, andem naquele mundo das funções polinomiais do primeiro grau, andem nesse mundo da reta em geometria analítica e são os conceitos extremamente iguais, tá certo? Você pode resolver problemas utilizando os dois. Tanto é que eu vou te mostrar em alguns exemplos aqui que eu tenho nos slides como é que a gente pode pensar dos dois jeitos. E aí eu queria chamar a atenção para esses outros dois casos em que a tangente é igual a 90 graus, desculpa, o ângulo é igual a 90 graus e a tangente não é definida. Lembra disso? Tangente de 90 e 270 graus, ela não existe. Da mesma forma que, se seu ângulo for igual a zero, a tangente também vai valer zero. E nesse caso, o coeficiente angular vai valer zero. Porra, Murilão, mas e aí? Então me diz uma coisa. Quando o ângulo for 90 ou quando o ângulo for zero, esses casos especiais aí, como é que eu vou, como é que vai ser essa expressão dessa reta? Como é que vai ser a equação dessa reta? Vai ser uma parada bem simples, cara. Então, por exemplo, se você tiver um ângulo de 90 graus, o que você está querendo é agrupar todos os infinitos pontos que, nesse caso, têm coordenada x igual a k. Então, a característica de todos esses pontos é ter x igual a k. É assim que a gente vai escrever a equação dessa reta. De forma bem parecida, se você tiver um ângulo θ igual a zero, você está procurando todos os infinitos pontos que têm como característica ter valor de y igual a k. Portanto, a equação dessa reta vai ser y igual a k. Retas, então, que são perpendiculares ao eixo x, você vai escrevê-las de acordo com a característica desses pontos, ou seja, todos têm o mesmo valor de x, e retas que são paralelas ao eixo x, ou perpendiculares a y, como você quiser interpretar, elas vão ter por característica todos os pontos ter mesma coordenada y. De novo, quando a gente pensa então em retas, lá quando a gente estava pensando na função polinomial do primeiro grau, a gente tinha uma função constante, que ela não é uma função do primeiro grau, mas essa função constante tinha essa característica. Ela era f de x igual a k, se a gente colocar para esse exemplo que eu tenho aqui agora, tá certo? Uma outra forma de pensar isso ou melhor, pensar o coeficiente angular é pela altura e pela distância horizontal que eu estava comentando com vocês lá no primeiro slide. Então, uma das formas de avaliar também esse coeficiente angular é exatamente fazendo a razão de altura pelo deslocamento horizontal. Bem, a gente não vai escrever dessa forma, a gente vai interpretar isso por ΔY sobre ΔX, e a explicação é bem simples. Perceba que esses três pontos que eu coloco nessa reta, obviamente, estão alinhados. Sendo assim, esses triângulos que eu formo, ABD, APE e qualquer outro triângulo que eu forme com pontos que estão nessa reta, serão sempre semelhantes. Ou seja, as razões entre suas dimensões que eu quiser construir sempre vão me dar uma mesma razão de proporcionalidade. Sendo assim, a minha estratégia foi indicar que o coeficiente angular ele pode ser dado pela razão da altura, que é o ΔY, sobre essa variação horizontal, que é o ΔX. É a análise daquela inclinação da rampa. Tá vendo? Então, quando eu faço BD sobre AD, em relação a esse ângulo, eu tenho o cateto oposto e o cateto adjacente. Logo, eu tenho a tangente. Tá aqui. Só que eu consigo encontrar por esses pontos
quanto vale esse segmento de reta. Ele vai ser YB menos YA, tudo isso menos esse pedaço do YA, e o pensamento análogo para o X, dá uma olhada. Eu posso dizer que é tudo isso, toda essa distância aqui XB, menos essa distância XA. Essa diferença me dá o valor desse cateto AD. E por isso eu tenho uma nova forma de escrever o coeficiente angular. O meu coeficiente angular agora, ele pode ser ΔY por ΔX. Então guardem essa ideia. Como eu posso encontrar, como eu posso escrever, como é a expressão ou como são as expressões para o coeficiente angular? Ou ele é a tangente do ângulo θ, formado entre a reta, o eixo x, sempre no sentido anti-horário, tá certo? Ou ele vai ser essa variação de y por x quando eu tiver dois pontos, tá certo? Essas duas fórmulas elas valem sempre. Aí, juventude, eu a partir disso consigo então encontrar uma equação fundamental para essa reta. O que eu estou pensando? Se eu conheço um ponto que pertence a ela, que aqui eu estou chamando de x0 e y0, e eu quiser encontrar todos os demais que também pertencem a ela, basta eu dizer então que qualquer um desses pontos, ao serem postos naquela relação de variação de y pela variação de x, tem sempre que dar o mesmo m. Ou seja, tem sempre que dar o mesmo coeficiente angular. Então, fazendo algumas técnicas algébricas, cara, que nada mais é do que pegar esse denominador x menos x0 e passar multiplicando o m, o que eu vou encontrar é a equação fundamental da reta, que a gente também pode chamar de Yoyomi-Shoshô. Então, esse Yoyomi-Shoshô é a equação fundamental da reta, e a partir dela a gente pode ter outras formas de representar essa reta, ou melhor, formas de representar uma reta por equações diferentes, mas que no fundo, elas serão sempre expressões matemáticas para esse conjunto de pontos que possuem essa característica, tá certo? De que quando você colocar quaisquer dois nessa relação, sempre vão te dar o mesmo coeficiente angular. Quais são essas formas? Você tem a equação reduzida da reta, que é essa aqui, y igual a mx mais n, que é bastante semelhante à função polinomial do primeiro grau. Por que eu digo semelhante e não digo igual? Porque lá, quando a gente estava no primeiro ano do ensino médio, normalmente, quando vemos a equação polinomial do primeiro grau, nós não chamávamos de mx mais n, a gente chamava de ax mais b, o que é exatamente a mesma coisa, crianças. A gente só mudou a nomenclatura, tá certo? M é o que a gente chama de coeficiente angular, é o M que a gente tem estudado até agora, e N é o coeficiente linear. O que eu queria chamar a atenção é que aqui, para a geometria analítica, esse M vai determinar então a inclinação da reta, como vimos até agora, e o N, ele diz para a gente aonde a reta corta o eixo Y. Então, a gente também e deve, né, lembrar sempre de como a gente utilizava o M, por exemplo, em funções polinomiais do primeiro grau. O M na função polinomial do primeiro grau, ele também era chamado de taxa de variação. Então, ele dava a variação de y por x, seja lá do que você estivesse trabalhando, modelando. Então, por exemplo, quando a gente pensa em física, esse m é a velocidade. Ele é a velocidade porque é a taxa de variação do espaço no tempo, no movimento uniforme. É bom colocar isso aí. Porque se eu estiver trabalhando no movimento uniformemente variado, no movimento uniformemente variado, essa taxa constante, que é a característica então de qualquer reta ou de qualquer problema que eu tenho que modelar utilizando a função polinomial do primeiro grau, ela é a aceleração, que é velocidade por tempo, tá certo? O N, nesses dois casos, melhor, no mu, que a fórmula é S igual a S0 mais VT, o N tem o papel do S0, do espaço inicial. E quando a gente está pensando no move, a expressão da velocidade é V igual a V0 mais AT. Então, o V0 é esse N, é o coeficiente linear, que é o valor inicial, tá certo?
Para a gente, lembre-se que ele é onde a reta corta o eixo y. Uma outra forma da gente representar a reta é pela equação geral, que é ax mais by mais c. Brilão, é uma nova expressão? Não, cara, não é não. A única coisa que eu fiz foi colocar todos os termos para o lado esquerdo e igualei a zero. É simplesmente isso, tá certo? Então, é uma outra forma da gente representar uma reta. E veja bem, eu digo para vocês, faço a ressalva, que o m ele é o menos a sobre b e o n é o menos c sobre b. Ou seja, se tivermos a equação geral e da equação geral a gente quiser ir para a equação reduzida, basta isolar o y. E ao isolar esse y, esses coeficientes m e n vão ser menos a sobre b e menos c sobre b, respectivamente. Entendam uma coisa, a gente só consegue definir, e eu vou falar desse jeito, mesmo sabendo que existe um erro na minha fala. E vocês vão perceber qual é esse erro da minha fala ao resolver muitos exercícios. Mas o que eu estou dizendo para vocês é, a gente só vai determinar m e n com certeza quando estivermos na equação reduzida. Então você não consegue determinar o m e o n só observando essa equação. É ao colocar essa equação no formato reduzido que a gente consegue determinar m e n. Mas Murilão, você não escreveu agora aqui embaixo que o m é menos a sobre b e o n é menos c sobre b? Tudo bem, se você utilizar essa expressão com esses coeficientes, ok. Mas o que eu quero dizer é só olhando para a equação da reta observar quem é M e N somente na reduzida, tá certo? Beleza? Tem um exercício para a gente fazer, um exercício da Unesp, onde eu quero exatamente misturar dois conceitos com vocês, revisar algumas coisas, misturar o conceito, desculpa, eu vou ser repetitivo, mas é a ideia de função polinomial do primeiro grau e a ideia de reta no plano. São coisas iguaizinhas. Então, esse exercício eu poderia resolver dos dois jeitos, tá certo? Ao ser implantada, uma represa possuía 8.000 metros cúbicos de água. A quantidade de água da represa, desculpa, vem diminuindo anualmente. O gráfico mostra que a quantidade de água na represa 8 anos após a inauguração é de 5.000 metros cúbicos. Se for mantida essa relação de linearidade entre o tempo e a quantidade de água em metros cúbicos, determine em quantos anos, após a inauguração, a represa terá 2.000 metros cúbicos. Então a gente tem que interpretar esse problema. Parte da interpretação vem da análise desse gráfico, tá certo? Mas pensando em geometria analítica, é bem interessante que a gente consiga visualizar pontos aí tanto no gráfico quanto no texto. Suponhamos que não tivéssemos o gráfico. Então, um negócio bem interessante que a gente percebe é que a variável independente é o tempo e a variável dependente é esse volume da represa. Então, na imensa maioria das vezes, o tempo, se eu não quero generalizar, mas na grandíssima maioria das vezes, o tempo é sempre a variável independente. Sempre vai vir no eixo x, tá certo? Sempre vai estar aqui, ó, no eixo x. Então, juventude, entendam uma coisa. Eu posso, então, a partir dessa figura, determinar alguns pontos, inclusive compreender o que ele está me perguntando por conta desses pontos. Eu tenho aqui um ponto A, chamei de ponto A, que é o 0,8, que está bem aqui, no eixo Y. Eu tenho um ponto que é o 8,5, que está aqui, já tenho dois pontos, aqui eu chamei de A e B. E o que ele está me perguntando é esse X do ponto C. Ele fala que o volume é de 2.000 metros cúbicos e quer saber em quanto tempo isso acontece. Então, a resposta que a gente tem que dar é esse X do ponto C, tá bom? Olha como é que eu vou fazer. Uma primeira forma de fazer isso aí vai ser por condição de alinhamento. Então, eu vou te dizer o seguinte, olha, se eu pegar esse 0,8, ponto A, o 8,5, ponto B, e o x e y, para ser minha generalidade,
e encontrar uma equação que me dá todos os pontos alinhados colineares a esses dois já dados, eu vou colocar tudo isso no determinante e dizer que isso vai dar zero. Lembra qual é o procedimento para poder calcular o determinante? Copio as duas primeiras colunas e aí eu vou dar um tempinho para que vocês... Não precisa, né, bicho? Pausem aí, resolvam o exercício, me digam qual é a equação que vocês encontraram, tá bom? Bem, feito isso, eu tenho certeza que todo mundo encontrou essa expressão, essa equação. Essa é a equação da reta em seu formato geral. Perceba que eu utilizei a ideia de condição de alinhamento. Uma segunda forma de fazer isso é, então, utilizando a ideia do coeficiente angular e a equação geral da reta. Veja, eu sei que o coeficiente angular é variação de y pela variação de x. Eu optei por colocar b menos a, tanto para y quanto para x. Poderia ser o contrário, não muda em nada, tá certo? Exceto pelo sinal. E o sinal de numerador e denominador, desculpa, porque o sinal final se mantém. Então, esse coeficiente angular, ele vai ser menos 3 oitavos, fazendo as minhas continhas. E aí, nós não sabemos aonde essa reta corta o eixo y. A reta não corta o eixo y no 8, esse é o nosso coeficiente linear. Então, veja, eu já tenho o coeficiente angular, tenho o coeficiente linear, basta que eu monte a expressão. Tá aí. Então, eu sei que y é igual a menos 3 oitavos de x mais 8. E aí, jovens, qual das duas está certa até esse momento? As duas. A diferença é que, na primeira forma, eu utilizo a equação geral da reta para representar essa expressão, e aqui eu utilizo a equação reduzida da reta para representar essa expressão, tá certo? Eu queria que vocês observassem que na reduzida eu percebo o coeficiente angular, que é menos 3 oitavos. De fato, ele é negativo, né? Porque a reta é decrescente. Até o contexto do problema nos diz que esse volume está diminuindo, então ele está decrescendo. E eu tenho o coeficiente linear, que ele é 8, tá certo? O angular, menos 3 oitavos. O linear, 8, ele começa com 8.000 metros cúbicos. E aí eu tenho a minha expressão dessa forma. Na geral, eu não tenho isso. Eu preciso, então, utilizar as outras expressões para poder determinar M e N, tá certo? Bem, a gente não terminou de resolver o exercício, a gente só encontrou a expressão. E para eu terminar de resolver esse exercício, basta substituir no y 2, que é a informação que temos, tanto na equação geral quanto na equação reduzida, eu vou encontrar a mesma resposta, que é um x igual a 16. Portanto, a represa vai ter 2.000 metros cúbicos após 16 anos de sua inauguração. Tá certo? Murilão, essa é a única forma de resolver isso? Não, não é. Você poderia utilizar, por exemplo, o conceito principal de taxa de variação e perceber o seguinte: olha, eu precisei de 8 anos para diminuir 3.000 metros cúbicos. Se eu quero diminuir mais 3.000 metros cúbicos, quantos anos serão necessários então? Lembra que essa proporção é válida sempre para retas, para a função polinomial do primeiro grau, tá certo? Então, essa seria uma outra forma de resolver isso. Que é uma outra forma? Aqui no determinante, ao invés de você colocar x e y, já coloca as coordenadas do ponto C. Coloque x e 2, você já vai ter a resposta de x. Então, tem diversas outras formas, inclusive você poderia utilizar as ideias de função polinomial do primeiro grau para resolver este problema, tá certo? A terceira forma de representar uma reta a gente chama de equação segmentária da reta. Para que a gente utilize essa expressão, a gente precisa saber aonde a reta corta o eixo x e aonde ela corta o eixo y. Eu estou chamando esses pontos de P0, onde ela corta o eixo x, e de 0Q, onde ela corta o eixo y. A expressão da equação de reta segmentária é essa: x sobre o p, ou seja, o valor onde ela corta o eixo x, e y sobre o q, o valor onde ela corta o eixo y, tudo isso dando 1. Simples assim. Então, sabendo onde ela corta o eixo x e o eixo y, você substitui esses valores e iguala. Bem, se você quiser resolver essa expressão, tira o MMC, iguala os denominadores,
para poder deixar na forma geral, ou se você quiser isolar o y para colocar na forma reduzida, enfim. Normalmente o exercício indica que forma ele quer, qual é a expressão que ele quer, se geral ou se reduzida, ou mas se ele quiser na segmentária, basta substituir os valores e deixar assim. Tanto é que nesse meu exemplo que eu vou colocar, eu digo isso. Eu falo assim, ó, encontre a equação segmentária da reta dada na figura a seguir. Beleza. Como é que a gente vai fazer esse trem? A gente sabe onde ela corta o eixo X e onde ela corta o eixo Y? Sim, sabemos. Ela corta o eixo X no ponto 50, o eixo Y no ponto 03. Portanto, utilizando a expressão da equação segmentária, basta substituir no lugar de P por 5, no lugar de Y por 3, e aí a gente encontra essa expressão. Fácil, né? Murilão, deixa assim? Deixa assim porque o exercício pediu na equação segmentária. Mas se o exercício pedisse na equação geral? Fazia o MMC, e aí, enfim, encontrava a solução dessa parada. Ah, mas se ele quisesse na reduzida, isola o y, é só manipulação algébrica, tá certo? E aí, jovens, a última forma que a gente vai ter para hoje é a equação paramétrica da reta. Mais para frente eu vou dar mais ênfase nos exercícios de equação paramétrica, eles são bem bons, tá certo? Mas a ideia da equação paramétrica é que você vai ter x e y dependendo de uma outra variável. Então você cria uma expressão de x para uma variável, y para uma outra variável, que é a mesma para os dois, normalmente a gente chama de t, e por isso a gente parametriza essas duas variáveis, formando duas equações parametrizadas por t, ou seja, a gente vai usar esse parâmetro t. Perceba que pode ser qualquer nome, é que normalmente a gente usa t, porque normalmente está associado ao tempo, é o deslocamento num corpo, num eixo x, num eixo y, num dado tempo t. É bem comum para os exercícios que esse parâmetro seja o tempo. Então eu tenho um exercício que é esse aqui, ó. A trajetória de um móvel no plano cartesiano pode ser descrita em função do tempo t pelas equações x igual a 2 mais t e y igual a 3t mais 1. Qual é a equação geral da trajetória? Qual a equação geral da trajetória determinada por essas equações paramétricas? Essa é a pergunta. Pois muito bem, como é que a gente vai resolver isso? É como se fosse um sisteminha. Desculpa, é um sisteminha. Você vai, pelo jeito que eu resolvi aqui, isolar o t na primeira equação em x, e esse t isolado você vai substituir na equação do y. E ao fazer isso, você já chega na equação geral dessa reta, onde você só vai ter x e y, tá certo? Esse é o funcionamento, essa é a forma de resolver exercícios de equação paramétrica de reta. Tem outros mais para frente a gente vai ver que são muito mais elaborados do que esse, mas entendam que o que a gente está fazendo é pegar x e y e parametrizar por um outro valor que normalmente é o tempo. Para fechar essa nossa aulinha, eu tenho aqui um exercício para a gente poder já introduzir o conceito da nossa próxima aula, que é posições relativas de reta. E o que ele me diz é o seguinte: a figura a seguir ilustra as representações cartesianas das retas R e S de equação y igual a x mais 3 e y igual a menos 3x mais 27, respectivamente, com x e y em metros. Mesmo que ele não colocasse o respectivamente, pelo desenho a gente já poderia identificar essas retas, porque, enfim, a primeira equação, a y igual a x mais 3, ele está descrevendo uma reta crescente. Uai, Murilão, como é que você sabe disso? Porque o coeficiente angular dali, dessa reta, é 1. E se ele é 1, com certeza essa reta é crescente, porque ele é positivo. A segunda reta tem coeficiente angular menos 3. Portanto, ela vai ter que ser decrescente. Então, por mais que ele não colocasse o respectivamente, dava para a gente manjar quais são as duas retas, tá certo? Ele quer saber a área em metros quadrados do quadrilátero destacado.
Qual é esse quadrilátero que a gente tem aqui? Então, dá uma olhadinha, cara. Esse quadrilátero que está aqui, ele é formado por o ponto onde a reta corta o eixo Y, a reta R corta o eixo Y, que está aqui. Ele é formado pela origem, aonde a reta S corta o eixo X e o ponto de intersecção de R com S. Eu chamei de origem, ponto A, ponto B, ponto C, tá certo? Então eu segui um sentido horário a partir da origem e chamei então origem A, B e C. Bem, continuando. Desses, o único que eu não consigo perceber pelo desenho, eu não consigo visualizar na figura, é o ponto B. Mas eu sei que esse ponto B é o ponto de intersecção das duas retas. Para eu determinar ponto de intersecção dessas duas retas, ou de reta e qualquer uma das curvas que vamos ver, ou entre curvas, eu sempre tenho que fazer sistema. Porque nesse ponto, tanto x quanto o y, eles devem ser iguais. Nesse sentido, o que eu faço é um sisteminha, perceba, eu coloquei aqui a expressão do sisteminha, entre as retas RS, e aí eu espero que vocês façam as continhas para encontrarem esse mesmo B, esse mesmo ponto 6 e 9, tá certo? Bem, como ele quer a área dessa figura, bem, a área dessa figura a gente sabe que tem que fazer shoelace, não é verdade? A área de figuras planas no plano cartesiano, tá aí. Como é que funciona? A gente faz esses produtinhos, encontra essa soma, faz os produtinhos da diagonal secundária, encontra a soma. A expressão do shoelace é meio do módulo da soma 1 menos a soma 2, já coloquei esses valores. E a área, então, dessa figura vai ser igual a 49,5 metros quadrados. Lembra que esta fórmula está em módulo porque a área não pode ser negativa. Lembra disso? Legal. Então, jovens, essa aí, então, é a revisãozinha dessa primeira parte de retas no plano cartesiano, tá certo? Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer tipo de dúvida é só entrar em contato, tá certo? E é isso. Um abração.